correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que ele se cale. Moisés respondeu: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Palavra do Senhor.
proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Para a comunidade companheira do Giro Comum, nós estamos diante desse fato bastante curioso, que uma pessoa no meio do povo está expulsando demônio em nome do Cristo. E João vai reclamar, dizendo que proibiu porque ele não seguia o rumo de nosso Senhor. E nós depois temos todo o mandamento do Evangelho a partir desse fato. É interessante a gente observar que no meio lá do povo, uma pessoa que não é dita quem é essa pessoa, faz uma experiência de expulsar o demônio no nome de Cristo. E essa experiência que ele tem dá certo. Nós podemos nos perguntar como foi que essa pessoa passou a usar o nome de Cristo para fazer isso. Provavelmente também ele viu em outras situações, ou talvez tenha escutado, não temos os registros, que o Cristo tenha expulsado o mal, e ele de repente tenha tido a ideia, a feliz ideia, de usar o nome do Cristo para ver se funcionava de fato, e de repente estava funcionando. Ele usava o nome do Senhor para expulsar o demônio, e o demônio obedecia. E João veio então assim com uma certa reclamação. E a reclamação se apresenta aqui no texto do Evangelho à luz de que nós estudamos o texto de Números. No texto de Números nós temos lá o Espírito de Deus que acompanhava Moisés, derramou também os anciãos do meio do povo. Os anciãos estavam profetizando e de repente Josué vem reclamar. Mas por que Josué foi reclamar para Moisés que os anciãos estavam também profetizando? Era porque talvez eles tivessem, vamos dizer, uma perspectiva assim de fazer a coisa muito correta. Mas o que nos dá a entender dentro do texto é uma espécie de inveja, é uma espécie de não aceitação, porque Josué era aquele que acompanhava Moisés desde novo, como diz o texto de Números, e talvez ele se sentisse no direito que era ele que deveria profetizar, que não era o outro, que não eram os anciãos, já que ele era a pessoa tão próxima assim de Moisés. Olhando também nessa mesma linha, isso que acontece aqui nessa reclamação de João, nós podemos nos perguntar
se o interesse de fato de João teria sido uma correção que deveria ter sido feita, ou teria sido uma espécie também de inveja, porque estava funcionando lá com outra pessoa, mas ele não se sentia. O grupo do mestre, que era mais próximo dele, isso deveria acontecer com ele, e não com pessoas que estavam afastadas do grupo. No primeiro momento, isto nos ensina muito, porque também nos ensina uma relação até de tolerância e de suportar outros grupos mesmo dentro da sociedade que não seja a Igreja Católica, que use o nome do Cristo para libertar as pessoas do mal. No primeiro momento, isso não está errado, está certo, e nós deveríamos tolerar e permitir e aceitar, porque o Cristo, apesar de nós sermos esse grupo do Cristo, como diz aqui o texto do Evangelho, nós não podemos impedir que outros possam, de fato, fazer e utilizar o nome do Mestre para agir. Nós podemos aqui até falar da questão da Igreja Universal. Eu poderia falar aqui de outras igrejas, das igrejas evangélicas, que fazem esse tipo de coisa, e eu poderia talvez tomá-las como exemplo, que é mais próximo de nós, e talvez deixar um pouco de lado a Igreja Universal, por causa de tantos atropelos que a gente sabe que existe na Igreja Universal, particularmente de tirar o dinheiro assim de uma forma avançada demais do salário das pessoas. Mas se de fato dentro da Igreja Universal existem milagres que são feitos por causa do nome do Cristo, o problema não é simplesmente uma mera ignorância do povo se isto acontece ou deixa de acontecer. É muito difícil a gente, certas vezes, analisar certos fenômenos e, para facilitar a leitura do fenômeno, reduzir apenas a uma coisa de dinheiro. Eu seria o primeiro a falar e a criticar se fosse essa questão, mas nós devemos reconhecer algo de uma sede de fé que as pessoas têm e, de fato, de repente, usam o nome ou acreditam no nome do Cristo e acompanham certos sinais. Isso também diz para nós, Igreja Católica, não que não aconteçam os sinais, os prodígios, os milagres na nossa comunidade de fé. Quantos e quantos testemunhos nós temos constantemente de graças que nós alcançamos, mas nós deveríamos também nos tocar da seguinte questão: se outros grupos também utilizam o nome do Senhor e nós, vamos dizer, por especial situação de sermos a igreja deixada por Cristo, muito mais nós deveríamos vivenciar a fé no nome de Jesus Cristo para expulsar o mal e fazer acontecer o bem na sociedade. Mas também a gente pode se perguntar quantas vezes nós, de fato, acreditando no poder do nome do Cristo, utilizamos de fato o nome do Cristo para estabelecer essa graça, esse reino de Deus em nossas vidas. Então, João também, olhando para aquele fato que tinha uma pessoa lá expulsando demônios em nome do Cristo, ele mesmo deveria ter sido provocado, que ele deveria ter mais fé, não de proibir, mas até mesmo de aprender e acolher aquilo que era bom, a fé, a experiência que a pessoa estava tendo de expulsar demônios em nome do próprio Deus. Então, este fato, ele questiona o grupo de Jesus e deve questionar também nós que nos entendemos como comunidade firmada, deixada pelo Senhor. O texto, então, aqui quer nos falar também sobre a nossa relação com Cristo. Aqui, antes de tudo, tem um problema que se fala
da relação que nós devemos ter com o Senhor e com o seu nome. Qual é a relação de fato que aquele homem estava tendo com o nome do Cristo? Qual era de fato a experiência que João estava tendo com o nome do Cristo? Aquele homem estava descobrindo que através do nome do Senhor muitas maravilhas aconteciam. E também nós devemos descobrir isso na nossa caminhada, que o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, é invocar a própria apresentação de Cristo, é invocar o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Invocando a própria presença do Filho de Deus, nós haveremos de ter uma experiência profunda, onde muitas coisas haverão de ser transformadas na nossa vida. Por isso mesmo, diante das tentações, nós devemos invocar o nome do Cristo e dizer, em nome de Jesus, que esse mal se afaste da minha vida. Diante dos problemas, em nome de Jesus, que esses problemas se resolvam, que esses problemas se desfaçam. Então a gente apelar para o nome do Cristo, para que a gente também possa experimentar a ação maravilhosa da sua presença em nossas vidas. Nós temos então também no Evangelho de São João muitas orientações sobre esse assunto. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, pedir em meu nome, que Ele vos concederá. A diferença da nossa oração cristã para a oração de outras religiões não cristãs é a invocação do nome do Filho de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos e pedimos ao Pai deve se recorrer em nome do seu Filho. É o nome do Filho de Deus que marca a nossa relação com Deus. Por isso mesmo, para mim, é muito difícil, apesar de valorizar todos os trabalhos que são feitos em torno da sobriedade do álcool que existe na sociedade, e tem lá a oração da sobriedade. Para mim é difícil eu ver aquilo como uma oração, porque não tem o nome do Cristo, e o texto do Evangelho, os textos das Escrituras, nos indicam esse fato, essa importância. Aquilo que a gente ora a Deus deve ser pelo nome do Senhor. Mas quando nós fazemos oração que nós não invocamos o nome do Cristo, parece que fica algo esvaziado daquele sentido profundo da nossa fé, que é a nossa relação com o próprio Mestre. Aqui também nesse texto, quando nós temos a indicação, vimos um homem, esses demônios econômicos, alguns estudiosos entendem que esse homem era do grupo de João Batista. Então existem várias indicações sobre a relação do grupo do Senhor com o grupo de João Batista. Era como se existisse uma espécie de competição. O grupo de João Batista era um grupo assim muito bem formado, muito bem estruturado. Alguns até consideram que o Senhor participou do grupo de João e depois se destacou do grupo de João Batista após a sua morte. Mas nós temos também, particularmente, dentro do Evangelho de São João, as indicações que nós tivemos discípulos que vieram lá do grupo de João. E tem uma situação assim da competição do grupo de João com o grupo do Cristo, que vai ser de uma forma respondida lá no Evangelho mesmo de São João. É preciso que ele cresça e eu diminua. Nós temos então diversas situações onde isso se apresenta. Por exemplo, sobre a questão do jejum. O grupo de Jesus, o grupo dos fariseus e os grupos de João Batista jejuam. Por que o teu grupo não jejua? Então nós temos também essa situação quando João está preso, que vai pedir a satisfação do mestre. Tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Existe uma certa tensão. Essa tensão que nós encontramos nos evangelhos
do grupo de São João com o grupo de nosso Senhor Jesus Cristo vai se estender depois da sua morte e ressurreição. Particularmente nós encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios exatamente esta situação. Existe lá um Apolo e existe São Paulo. Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de São Paulo. E São Paulo vai falar sobre esta situação da divisão da comunidade, dizendo que uns é de Apolo e outros são dados a ele. Mas quem era Apolo? Apolo, provavelmente, ele era um grande apóstolo, um grande discípulo, um evangelizador, mas é muito interessante, ele era uma figura ligada a João Batista e não conhecia de fato o batismo do Espírito Santo. Inclusive, é levantado questões como que Apolo podia ser de fato um grande evangelizador se ele não era conhecedor do batismo do Espírito. Nós também temos isso nos Atos dos Apóstolos, com um grupo que se relaciona com Filipe. Eles têm notícias de João Batista, participaram do batismo de João Batista com água, mas não conhecem o batismo do Espírito Santo, que através de Filipe vai anunciar lá para o eunuco, no caminho perto do rio. Então nós temos tensões que demonstram que certas pessoas continuaram a seguir o ensinamento de João Batista, a tal ponto que ainda isso nós encontramos no Irã. Lá no Irã existem os mandeus, que se consideram continuadores da missão específica de João, desligada da pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos essa situação daqueles que ficavam ligados à figura de João e outros que passam de fato a se ligar à pessoa de Jesus Cristo. Mas pelas indicações de São Paulo e pelas indicações dos Atos que nós vemos com Filipe, dentro dessa tensão tem algo que é importante que nós tenhamos atenção. Aqueles que não conheciam o batismo pelo Espírito Santo, eles eram indicados pelos apóstolos, ou por Filipe, ou por São Paulo, a experimentarem aquela nova experiência, a fazerem parte daquela experiência do batismo do Espírito Santo, que era uma liberação particular da ação do Espírito de Deus pela imposição das mãos naquelas pessoas em que oravam. Então nós temos aqui também algo muito particular. Nós temos que Jesus Cristo diz que quando os fariseus, no Evangelho de Lucas ele fala isso, quando os fariseus não aceitaram o ministério de São João Batista, eles anularam o plano de Deus para eles. É pesado isto o que o texto nos apresenta, porque apresenta que dentro do plano que Deus ia realizando para preparar o caminho do Senhor para o seu Filho se manifestar, era preciso passar por João. Mas depois não parar só em João. Os textos dos Atos e da carta vão nos dizer que existe um mistério particular, especial, que é o batismo do Espírito Santo, que as pessoas precisam acolher para não anular para si os planos de Deus. Então, olhando para essa situação de competição que o texto dos Evangelhos nos apresenta aqui, que nós não nos percamos em competições à toa, querendo se sobrepor um ao outro, mas repetindo as palavras de João Batista no Evangelho de São João: é preciso que o Cristo cresça e eu desapareça. O nosso trabalho não é um grupo ou uma comunidade ou pastoral que seja que deva se sobressair, é a pessoa de Jesus Cristo, nem um padre, nem um de nós. E quando nós fazemos ao contrário,
nós atrapalhamos o processo de evangelização e, ao invés de expulsar o mal, nós estamos dando força para que o demônio prejudique a nossa vida de comunidade, a nossa vida fraterna e de serviço ao Evangelho. Que pela graça do Espírito de Deus, pela efusão do Espírito Santo, cada vez mais possamos conhecer esse Cristo vivo e ressuscitado, que nos liberta de todo mal, manifesta o reino do Pai para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça da parte, do nascer o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Nós escutamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Bento, o nosso bispo José Aparecido, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendesse desta vossa família, que está aqui na vossa presença, reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhendo bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Nesta oração, temos grande alegria de invocar o nosso Deus como nosso Pai. Oremos. Nos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Sim,
Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Boa semana para todos. Thank